colocado nesses dias de oração da igreja, dias em que a igreja tem tirado para buscar a Deus com mais intensidade. Deus tem colocado uma palavra no nosso coração. E eu não dei um tema para a palavra, mas nós poderíamos chamar a palavra que nós vamos trazer nessa manhã, talvez de batalha oculta, ou de sofrimento e glória. Poderíamos colocar vários temas, mas eu queria falar nessa manhã, trazer até o seu coração uma palavra acerca de alguém muito conhecido. E esse alguém se chama Davi. Todos conhecem a história de Davi, mas eu queria me deter em alguns pontos da vida de Davi, porque a Bíblia fala que Davi, lá em Atos dos Apóstolos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E há um desejo na nossa alma e no nosso espírito, de todo homem, de agradar a Deus, de ter o caminho consoante a palavra de Deus, um caminho alinhado com a palavra de Deus. E a Bíblia nos revela que Davi foi esse homem. Davi foi um homem que Deus teve prazer na sua vida. E esses dias, na quarta-feira, quando a gente estava aqui ministrando para um irmão, e ele disse assim: olha, eu não entendo por que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele fez algumas coisas erradas. Aí a gente pôde conversar um pouco sobre a vida de Davi. E para entender a situação de Davi, a gente precisa de dar uma andada na história. Eu não pedi para vocês cantarem nenhuma música, pedi? Essa música que foi cantada aqui, Sai da Sua Tenda, ó filho meu, ela fala da história de um homem que Deus chama, de um homem que Deus separa, porque Deus queria mostrar a sua glória. Deus queria resgatar no homem a imagem de si mesmo. E Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da sua parentela, do meio do seu povo, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, o chamado pai na fé, ele sai da sua parentela e começa a peregrinar. É só um pouquinho da história para a gente se situar. E Abraão tem ali o seu filho, por um milagre de Deus, chamado Isaac. E Isaac gera 12 filhos. E esses 12 filhos são as 12 tribos de Israel. E por uma necessidade, esses 12 filhos de Isaac, de onde originou as 12 tribos de Israel, eles vão para o Egito. E lá se torna uma grande nação dentro de uma outra nação, dentro do Egito, trabalhando como escravos. E dali, Deus exalta o nome dele e arranca o seu povo daquela nação do Egito com sinais e maravilhas. E através de Moisés, Deus conduz o povo para a terra prometida. E lá, Moisés não entra, mas Josué entra e faz com que aqueles homens, aquela nação, comece a possuir a terra da promessa, ou seja, a terra prometida. E de Josué, vêm os juízes, aqueles que haveriam de guardar, aqueles que haveriam de livrar Israel e de conquistar a terra. E no meio desses juízes, nós temos um juiz chamado Samuel, juiz e profeta. E é na época de Samuel que aparece Davi. E é na época desse profeta e desse juiz, chamado Samuel. Todo mundo conhece a história de Samuel, filho de Ana, aquele menino que foi consagrado a Deus, né? E a sua mãe leva ele para o templo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes, mas Samuel adquire de Deus uma capacidade, uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E Samuel era muito respeitado. Quando Samuel cresce,
diz a Bíblia que nenhuma palavra que ele trouxe como profeta caiu no chão. Mas Deus cumpriu todas as palavras da boca de Samuel. E é aí que nasce Davi. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, que entra nessa terra prometida, e tem como líder, e tem como governante, um profeta chamado Samuel. Eles olham para as outras nações, e todas as nações eram dirigidas por um rei. E eles ficam pesarosos. E chegam no profeta e dizem: olha, nós também queremos um rei, como as outras nações têm um rei, para que saia conosco nas batalhas. Foi dito aqui nessa manhã que Deus tem propósitos, e Deus tem mesmo. E o propósito de Deus era tirar aquele povo do Egito e ser o Deus dele, e ser o governante deles. Deus queria reinar sobre Israel. Mas o próprio Israel diz: não, nós não queremos mais você, Samuel. Nós queremos um rei que vai adiante de nós. Nós queremos ser igual às outras nações. E ali, por pressão do povo, é levantado um rei chamado Saul. E esse rei, nós estamos chegando lá. E esse rei, chamado Saul, começa a governar Israel. Apesar que Samuel e o próprio Deus tenta tirar o incentivo do povo para que eles não fizessem isso. Mas, por fim, Deus permite. E nem tudo que Deus permite é a vontade dele. Deus permite que eles tenham um rei. Mas esse rei, chamado Saul, escolhido pelo povo, ele começa a andar fora da vontade de Deus. E aí é que entra Davi. Eu queria ler com vocês um texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 1. Esse rei chamado Saul, irmãos, ele começa a desagradar a Deus. E Deus manda o profeta ir lá e dizer que o reino dele, ele tinha perdido a coroa, ele tinha perdido a sua posição. E Deus disse assim: olha, Samuel, eu já me provi de um rei, um homem que vai fazer aquilo que está na minha mente e aquilo que está no meu coração. E eu creio, irmãos, que a coisa mais linda que existe é quando você consegue agradar a Deus. É quando você consegue obedecer a Deus e andar nos caminhos de Deus e fazer as coisas segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Isso não quer dizer que você nunca mais vai errar. Mas esse anelo, essa vontade, esse desejo, essa fome, essa sede que teve no coração de Davi, é a mesma fome, é a mesma sede que tem que existir no meu coração e no seu coração. Porque você foi criado, e eu fui criado com um propósito. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e a nossa imagem e semelhança. E aí é que começa a história. Samuel 16 diz assim: e disse o Senhor a Samuel, o profeta: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então, a Bíblia fala que Deus, Ele mesmo, Ele tinha se provido para si, escolhido um rei, um homem segundo o seu coração. E é interessante que o texto começa assim: disse o Senhor: até quando terás pena de Saul? Porque aparentemente Saul era uma pessoa muito chegada a Samuel. E Samuel tinha dó, tinha pena
de Saul, mas Deus já havia rejeitado. Havia uma amizade muito grande entre Saul e Samuel, e por causa disso, o profeta tinha uma indisposição de ungir aquele que Deus havia determinado ungir. E eu fico observando que mesmo antes de Davi ser ungido o rei de Israel, ele já enfrentava a oposição. O próprio profeta, chamado Samuel, ele se resignava. Ele encontrava uma barreira para ir ungir o rei, porque ele tinha uma amizade, o profeta e o rei. Ele tinha o favor, o rei Saul, o homem que não era segundo a vontade de Deus, ele tinha uma amizade com o profeta. E por isso, atrasava o plano de Deus. Querido, nunca queira estar num lugar em que Deus não te colocou. Há pessoas que são colocadas em determinados lugares por causa da amizade, por causa da afinidade. Mas se Deus te colocar num lugar, foi Deus que colocou e ninguém pode te tirar de lá. Porque a Bíblia fala, certa vez, João Batista estava batizando e ali chegou Jesus. E a multidão, na hora que viu Jesus, afluiu, vazou para onde Jesus estava. E um daqueles discípulos ficou escandalizado e falaram assim: olha Jesus, o povo está largando você, a sua igreja está diminuindo, o pessoal está indo todo lá para a igreja de Jesus. Aí João disse assim: olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Querido, nós não podemos receber nada se do céu não nos for dado. Nós somos vasos de barro. Se você acha que tem alguma coisa, foi Deus que colocou aí dentro. Não foi você que inventou, não foi eu que inventei, foi Deus que te deu. Amém? Você é só um vaso nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que Samuel desce, então, para ungir a Davi. E no versículo 7, aliás, no versículo 6, do capítulo 16, eu estou lendo na minha versão aqui, da Bíblia aqui, vai dar alguma diferencinha, mas vai dizer a mesma coisa, porque eu acostumei com a versão daqui, às vezes eu me perco se eu ler a outra, por causa de uma outra palavrinha. E diz a palavra assim, no versículo 6, e sucedeu, que entrando eles, viu Samuel, a Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, porque Deus havia revelado a Samuel que ele tinha escolhido um dos filhos de Jessé. E ele diz, no versículo 6, entrando ele viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Deus não enxerga. Eu aprendo com essa palavra que Deus não enxerga como o homem enxerga. Você diz: não, meu irmão, eu sou espiritual, eu vejo do jeito que Deus vê. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz, Deus falou com Samuel, falou: olha Samuel, apesar de você ser profeta, homem de Deus velho, você está enganado, você está olhando para a aparência, e Deus não aceita aparência. Quando chegou Eliabe, um cara forte, preparado para a guerra, o próprio Samuel, o próprio profeta olhou para ele e falou: esse é o cara, forte, a aparência engana. Já ouviu falar de Denorex? É só da minha época, né? Denorex parece, mas não é. É o troço que parece, mas não é. E eu estou assustado. Semana retrasada eu fui em Belo Horizonte e eu estava andando, na hora que eu passei, eu olhei para uma banca, estava assim, sobrancelha, R$16. Falei: rapaz, a galera tem que ficar esperta na hora de arrumar uma namorada e casar, porque senão o dia que você casar, que chegar no quarto das núpcias, ela começa a tirar a sobrancelha, tira a peruca, tira a unha postiça. E aí, tem que conhecer. Hoje, para você casar, escolher uma mulher, tem que conhecer, tem que olhar, porque às vezes você está sendo enganado. Tem que prestar muita atenção, meu irmão. Fala a verdade, tem ou não tem? Não tem uns troços que enganam a gente? Você olha e fala assim: não, é. Depois o cara fala: oi, não é não.
O cara vira para você e fala assim: não é não. Sabe o que é isso? Porque nós somos levados a enxergar as coisas pela aparência. Quantos assaltos são cometidos e depois o repórter chega lá e fala assim: por que aconteceu? Não, o cara chegou aqui de terno e gravata. Eu até pensei que ele era pastor. O cara era um baita de um ladrão, cara. Sabe por quê? Ele se aproveitou que o pessoal olha muito a aparência, entendeu? E ali ele conseguiu andar e entrar em determinados lugares e aproveitou da situação e roubou. Então, vira para o seu irmão e fala assim: nem tudo parece o que é. Nem tudo parece o que é. Olha, irmãos, esse negócio de ser forte, como Eliabe. Uma vez eu estava trabalhando na casa de uma senhora, e pessoal poderoso financeiramente, e ali ele tem vários seguranças. Tem um segurança lá que é um cara, um moreno. O cara é baixo, mas ele é um guarda-roupa de 6 portas. O cara é bombadão. Aí o dia que eu estava lá, a empregada falou assim: ô fulano, pega aquele vaso lá embaixo, traz aqui em cima para mim. E o cara foi lá e chegou aqui em cima bufando. Aí a empregada falou: nossa, você não é de nada, cara. Meu Deus, que segurança é esse? O cara só tinha músculo, mas ele não tinha resistência, entendeu? Eu acho que o cara que fosse pensar alguma coisa, ele ia pensar 2 vezes por causa da aparência do cara. Mas na verdade o cara não vale nada, entendeu? Talvez eu fosse mais forte do que ele. Difícil de acreditar, né? Mas às vezes era. Às vezes era. Eu não esperava vocês rirem desse jeito, não. Pensei que vocês iam rir de outra coisa. Tô mal na fita mesmo. Mas é porque vocês ainda não viram eu trabalhando, eu correndo, andando de bicicleta, irmãos. Eu sou um terror. Meu filho ontem me passou uma mensagem assim: ô animal, vamos andar de bicicleta? Chamou de animal, cara. Entendeu? Eu sou bravo mesmo, graças a Deus. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Cuidado com a aparência. Esses dias teve um amigo meu que vendeu um carro, mas que carro bonito, carro bacana. Ele não está aqui não. O carro tem uns 100 quilos de massa plástica. Você olha o carro, fala assim: meu Deus, que carro bonito. Mas você não sabe o que tem por baixo. Pastor Adilson está acostumado a mexer com carro, sabe, né, pastor? Tem carro que é muito bonito, não é? Mas você bate na lata dele, você que conhece, eu não conheço. Está cheio de massa plástica, não é? Dali uns dias que o troço vai estourar, não vai? Uma hora estoura. Então é só aparência. A Bíblia diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura. A mulher que teme a Deus, essa será louvada. A primeira coisa que chama atenção é a aparência, mas depois a gente vai começando a conhecer e ver como é a pessoa. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele não olha a aparência. Eu tenho um irmão, ele se chama Renato. O apelido dele é Fornaia. E ele não pode nem saber que eu estou falando isso aqui. Porque fornalha, por causa do nariz. E eu também tenho um nariz um pouquinho avantajado, né? Ainda bem que vocês não riram. E o que acontece? Minha mãe também me chamava de falar, ficava falando comigo, sem maldade, né? Falava assim: ô Fornalha. Eu falei: ixi, tá doido. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu tinha uns 14, 15 anos. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu cheguei a dormir com um pregador de varal no nariz. Por causa da aparência. Eu fiquei constrangido com aquela palavra da minha. Claro que piorou. No outro dia ela amanheceu desse tamanho. Eu dormi com um prendedor de. Mas sabe por quê? Porque as pessoas, elas valorizam muito a aparência. E quando aquele moço Eliabe, todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, apesar de ser um profeta calejado, experimentado, ele ainda se enganou. E ele disse: olha, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Talvez o pastor olhe para você, irmão. Talvez eu. Olha para você e diz: esse aí não tem nenhum dom. Eu quero te dizer que Deus não aceita a aparência. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe do seu potencial muito mais do que você. Deus sabe que você é capaz, que você pode. Se você deixar, Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus fala assim: o homem olha o exterior, mas eu olho para o coração. E a Bíblia continua aqui no versículo 11: quando todos aqueles homens passaram diante de Samuel, ele disse: olha, Jessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: não, falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha como é que a história agora começa a mudar. E eu fico imaginando, irmãos, porque a Bíblia aqui ela dá uma pausa. Aliás, ela cita isso aqui sem parar, mas eu imagino, sem ser extra-bíblico, só olhando para o texto, que houve ali um silêncio, porque passou todo mundo, os 7 filhos de Jessé, nenhum deles era o rei, e Samuel deve ter ficado tamborilhando os dedos na mesa. Agora, o que eu faço? Poderia Jessé ter dito: não, mas eu tenho mais um que está lá no campo. Nem isso saiu da boca de Jessé. Nem o próprio pai de Davi reconhece. Ele achava impossível. Mas Samuel abre a sua boca e diz assim: não tem mais ninguém, Jessé, acabou. Será que não tem mais ninguém? Ele falou: não, tem mais um. Aí ele lembrou. O próprio pai de Davi se esqueceu dele. Talvez você se sinta uma pessoa esquecida, desprezada, por causa da sua aparência. E eu prego isso com muita idoneidade, por causa da aparência. Porque às vezes eu olho no espelho e eu não agrado do que eu vejo. E eu falo assim: graças a Deus que eu sou mais do que isso. Meu irmão, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é mais do que isso aí. Amém? Ele falou amém? E riu, né? E ele riu, né? Graças a Deus, irmão, porque ninguém é perfeito. Eu queria ter uma simetria. Mesma coisa que está do lado de cá, está do lado de cá, que eles falam que é isso que torna as pessoas bonitas. Mas nós trabalhamos com o que Deus nos deu. E a Bíblia diz que Davi estava lá, escondido, no meio das ovelhas. Um trabalho árduo. Quando fala de ovelha aqui, todo mundo pensa num pastor dormindo, com um cajado ali de lado, não é? Tranquilo. Não, senhor. A ovelha, queridos, ela é o animal mais indefeso que existe. A ovelha só enxerga no máximo até 20 metros de distância. A ovelha não tem defesas naturais contra os seus predadores. E Davi pastoreava essas ovelhas e começou ali. Olha, querido, você sabia que a ovelha, ela é a que tem o maior estômago dos animais. É um dos animais que tem o maior estômago. Ela tem um estômago que rumina. E eu acho que isso veio para os crentes também, porque vai comer esse pessoal, esses crentes. E diz a Bíblia que aquela ovelha, ela come e enche. E à noite elas começam a dar cabeçada uma na outra, brincando. E de repente uma cai. E quando ela cai, o pastor precisa de ir lá e virar ela de novo, porque senão dentro de 1, 2 horas ela morre. Porque ela está tão cheia que os seus órgãos estão apertando uns aos outros, então ela morre. Então o pastor, ele não fica dormindo. Ele tem que ficar cuidando, ele tem que ficar esperto, porque senão ele perde a ovelha. E Davi era um homem assim. Às vezes você pensa que Davi ficava só dormindo, cantando salmo, dedilhando lá a harpa, sei lá o que for. Davi era um homem zeloso, sabe? Enquanto Davi era desprezado pelo seu próprio pai. Eu não sei, talvez exista alguém aqui nessa manhã que já foi muito desprezado. E desprezado até para aqueles que são mais queridos, mais íntimos, mais chegados. Mas eu quero dizer que Deus nunca te despreza. Deus nunca vai te desprezar, meu irmão. Porque a Bíblia diz que ainda que a mãe, ela se esqueça do filho, do seu ventre, Deus diz: eu não me esquecerei de ti. Pode todo mundo esquecer de você, querido, mas Deus não esquece de você. Amém? Davi, glória a Deus, Davi não estava esquecido.
sabe? Era só um tempo de preparação. Davi estava com as ovelhas, mas Deus estava preparando Davi. Talvez você esteja passando uma situação apertada, uma situação de desprezo, mas eu quero dizer para você, Deus está te preparando. Deus está te preparando, como Deus estava preparando Davi. A Bíblia fala que Davi, quando foi ungido, ele andou errante, andou pelas cavernas, andou pelos montes. Davi já estava acostumado com isso, porque ele acostumava a buscar as ovelhas e andar. Então, em tudo, Deus havia preparado Davi. E a Bíblia continua dizendo que, versículo 11, né? O 12, diz assim: então mandou chamar Davi, porque eles não iriam sentar sem que Davi chegasse ali. Então diz a Bíblia que tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá, para sua casa, onde ele morava. A Bíblia diz que Samuel pega o chifre cheio de azeite. Você não entenda, mas o chifre significava para o judeu poder, autoridade. E ali Samuel, quando Davi chega, é interessante que Deus fala assim para ele: olha, levanta-te, no versículo 12, levanta-te e unge-o, pois é ele. Eu acho que Deus precisou levantar Samuel. O menino chegou e Samuel continuou sentado, na indisposição de reconhecer o futuro rei de Israel. Mas Deus fala para Samuel: Samuel, levanta e unge o rapaz, é este. Diferença, né? A hora que o cara chega, Samuel fala assim: olha, é esse. Mas quando Davi chega, ele continua sentado, e Deus precisa falar com ele: levanta e unge. Então Davi foi desacreditado, mas por fim veio o reconhecimento no meio de seus irmãos. E ali ele foi ungido, e ali começou a despertar um ciúme no meio dos irmãos dele, por causa daquela unção, por causa daquela palavra profética do profeta Samuel. E a Bíblia diz que o profeta não fez festa, não abraçou Samuel, aliás, não abraçou Davi, mas ele voltou para sua casa. E eu queria deixar, e que Deus colocasse no seu coração nessa manhã, essa palavra. Se nós fôssemos aqui discorrer sobre a vida de Davi, você vai ver que Davi, mesmo ungido, rei de Israel, ele não ocupou o trono de imediato. E quando apareceu Golias, que ele desceu na peleja, até os seus irmãos da sua própria casa foram contra ele. Eu já sei sua presunção, Davi, o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas que você toma conta lá, ó. Alguém aqui já foi discriminado por causa do seu trabalho, meu irmão? Por causa do trabalho que você executa? Seja lixeiro, seja faxineiro, seja bombeiro, seja pedreiro, seja advogado, seja juiz. A Bíblia diz que diante de Deus nós somos todos iguais, e Deus não aceita a aparência do homem. E diz a Bíblia que Davi chega ali naquela batalha, e com espírito de coragem, e com espírito de Deus, ele parte para cima do gigante, e vence, e tira a afronta e o medo do povo de Israel, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Olha, o Deus que você serve, querido, é um Deus poderoso, e Ele é o Deus da sua vida. Não há gigante, não há inferno, não há demônio, não há criatura, meu irmão, que pode se levantar contra a sua vida, porque o Deus de Israel está com você.
Você não precisa tremer de medo diante de circunstâncias. A Bíblia diz que durante muitos dias aquele gigante afrontava Israel e ninguém fazia nada. Até que Davi chegou e falou: não, ele está afrontando o exército de Deus vivo. E diz que Davi vestiu a armadura, não conseguiu andar, foi lá no ribeiro, pegou as pedras, pegou a funda, falou: isso é que eu sei fazer. Essa é a minha habilidade. Talvez você se sinta uma pessoa sem habilidades, mas Deus vai te dar habilidade. Talvez não seja a habilidade que você está querendo, mas é a habilidade que Deus vai te dar. E a Bíblia diz que Davi parte para cima daquele gigante. Cara, falava pra caramba esse Davi. O gigante falou que ia matar ele. Ele falou 10 vezes que ia cortar a cabeça do gigante, que ia para cima dele. E diz a Bíblia diz que Davi não ficou escondido, mandou uma pedra nele. Diz que ele correu ao encontro do gigante e lançou aquela pedra e matou o gigante. E teve vitória. E aí nós temos a história de Davi, como esse homem foi um homem segundo o coração de Deus. Por de 10 a 15 anos, Davi ficou sem chegar no trono. Vocês já conhecem a história. Davi pegou 400 homens amargurados e começou a ser chefe deles e vivia escondido e correndo de Saul, um cara endemoniado. Só que quando Saul estava endemoniado, alguém disse para ele assim: olha, Saul, traz alguém que toca bem, e o demônio vai embora. Porque o cara endemoniado, escutando um cara que toca mal, ele fica mais possesso ainda. Mas, não é, ô Tiago? Tem que tocar bem. Então tem gente que acha que para fazer as coisas de Deus pode fazer de qualquer jeito, né? Não, chama um cara que toca bem. Esse é lembrar de Davi. Não, traz o Davi. E Davi, ele era profeta, ele era rei, ele era músico, ele era completo, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que eu aprendo, querido, nessa manhã, é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí alguém diz assim: mas Davi pecou, Davi errou, ele pecou, mas ele se arrependeu. E o que me impressiona na vida de Davi é que por 2 ocasiões ele teve nas suas mãos o rei Saul, que procurava matá-lo. Uma vez na caverna de Adulão, quando ele esconde e Samuel vem beber água e a capa de... Aliás, Saul vem beber a água e a capa dele fica para trás. Davi chega e o cara que estava do lado de Davi fala assim: Davi, o Senhor agora entregou Saul na sua mão, mata esse cara e vira rei agora. E diz que Davi cortou um pedaço da capa, das vestes de Saul. E quando Saul sai ali daquela caverna, Davi sai atrás e começa a chorar, de arrependimento de ter cortado a capa. Tem gente hoje que está cortando a capa, pescoço, orelha do pastor. Está cortando é tudo, se der chance, meu amigo. E é por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele falou: não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Davi era um cara atrevido. A Bíblia diz que um dia Saul fez uma campanha para matar Davi. E ele dormia junto com o capitão da guarda chamado Abner. Estava do seu lado. E diz que os homens mais fortes e poderosos dormiam ali ao redor de Davi. Me perdoe, ao redor de Saul. E Davi procura um homem, daqueles que estavam: quem desce comigo lá? Aí um doido, né, igual Davi, falou: não, eu desço. E eles desceram e enfiaram no meio do arraial. E foram lá onde Saul estava dormindo. E ali tinha uma lança fincada, ao lado de Saul. Diz a Bíblia, meu irmão, que Deus deu um Revotril do céu. Só, os caras dormiram. Lembrei de você, só estava precisando de um hoje. Ia te ligar. Diz a Bíblia que aqueles homens dormiram. Quando Deus quer fazer uma coisa, meu irmão, Deus cega. Teve uma vez que um homem de Deus estava num lugar, num monte, Eliseu, não sei se Elias ou Eliseu, porque senão depois vocês vão me corrigir, é um dos dois, espero. Ele estava no monte e o exército veio para acabar com ele. Porque quando eles iam para a guerra, que eles montavam uma emboscada, os israelitas vinham
E acabava com aquela emboscada. E aquele rei falou: tem um espião aqui. Aí o cara falou: não tem espião não. É porque tem um profeta aí, que o que o senhor fala lá na cama, Deus fala no coração dele, e ele fala para o rei de Israel. Aí ele manda prender o cara. E quando o moço desse profeta sai lá fora, de manhã, ele vê aquele lugar todo cercado de exércitos. E ele vai lá e corre e fala assim: o homem de Deus, nós vamos morrer. E ele sai lá fora, o homem de Deus, fala: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. E diz que Deus abriu os olhos do moço e estava cheio de carros e cavalos de fogo. Meu querido, talvez você não esteja vendo, mas existe uma proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida que você não conhece. E que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã para isso. A Bíblia diz que o profeta, ele chega e diz: olha, você viu agora quem está com a gente? Então cega todo mundo, Deus. E Deus cegou todo mundo. E o profeta, é interessante, o profeta chega lá e fala: o que vocês estão procurando? Nós estamos procurando um cara aí, mas só que agora a gente está cego, agora a gente não está enxergando nada. Espera aí que eu vou levar vocês lá. Pega o cara para a mão, leva lá no meio de Samaria. Depois vira para Deus: olha que coisa. Fala assim: abre os olhos deles. A hora que abre os olhos, está todo mundo com um arco estendido. Fala: e agora? Mata, mata. Ele falou: não, vocês vão matar quem vocês prender. Dá eles comida. E diz que fizeram um banquete, irmãos. E durante muitos anos não houve guerra em Israel. Então, a Bíblia diz que Davi chegou ali, consegui voltar onde eu estava, né? A gente saiu. Chegou ali onde estava dormindo Saul, com aquela lança encravada de lado. E mais uma vez, o cara que estava com Davi disse assim: deixa eu pegar essa lança e encravar esse cara no chão, esse cara que está perseguindo. É uma só. Olha só os companheiros de Davi, cara. Esse cara corajoso, pronto para resolver a situação. Cara prático. Vamos matar o cara e você vira rei. É agora. Ele disse: não. Pegou a lança, pegou uma bilha d'água, saiu do meio do arraial e lá do monte ele gritou para Saul. Então, várias oportunidades esse homem teve de tomar o trono de Israel. Mas ele preferiu esperar a hora de Deus. Meu querido, 15 anos, esse homem passou como fugitivo, como louco. Ele teve que se fazer de doido, ele teve que se fazer de maluco, para escapar da mão daquele que era o seu inimigo, que ele poderia ter matado, mas ele resiste e espera a hora de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem hora para a sua vida. Talvez você diga para Deus: tem hora de Deus está demorando sair dessa situação. Mas eu te digo nessa manhã, a palavra de Deus te fala: Deus tem hora. Tem a hora de Deus para a minha vida e para a sua vida. E essa hora vai chegar. E o inferno não vai poder impedir que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Porque a Bíblia diz que nem o inferno, nenhuma criatura, nem demônios vai te separar do amor de Jesus. Amém? E para terminar, quando eu li esse texto, esses dias eu encontrei uma pessoa falando mal de outra pessoa. E eu pensei comigo, falei: olha, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Esse cara não está como Davi. E eu comecei a ler a vida de Davi, todas as dificuldades que Davi teve na sua vida. E no fim da sua vida, em 2 Samuel capítulo 22, e o versículo 24, aliás, pega o 22 para mim, por favor. 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 22 e 22. Eu vou ler aqui. Isso aqui é o cântico de Davi, em ações de graça. Davi já estava velhinho, quase morto. E ele disse assim: olha, retribui-me o Senhor. Esse é o 21.
segundo a minha justiça, e Ele recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos eu não me desviei. E eu também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Capítulo 23, a partir do versículo 5, está escrito assim: não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura, e não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. E ao ler esse texto, eu entendo o seguinte, que Davi foi um homem. Se você for ver a vida de Davi, ele teve problemas dentro de casa, problema com seus filhos, problema com a esposa. Quando Davi orava a Deus e dançava na frente da arca, quando ele chegou em casa, a mulher dele estava esperando. Rapazinho, eu vi como é que você estava lá, sassaricando lá, na frente da arca lá, seu levado, moleque. O cara está adorando a Deus. Às vezes o irmão está aqui dançando, cantando, o outro olha e fala, assanhado, hein? Cuidado, hein, que o espírito de Mical te pegou, cara. Você não pode ficar medindo a alegria de ninguém, não. Davi vira para aquela mulher e falou assim, eu vou me envilecer, se precisar, eu me humilho muito mais, porque eu estou adorando é o meu Deus, eu tenho liberdade de adorar o meu Deus. Eu gosto do irmão ali, ele grita mais do que os outros. Graças a Deus, é o jeito dele. E eu dou glória a Deus, meu coração enche de alegria, meu irmão, quando eu vejo você saltando e pulando de alegria diante de Deus. E o que me encanta, sabe, o dia que chegou a notícia para Davi, que Saul tinha morrido, o cara achou que estava fazendo um negoção, e ele chegou lá diante de Davi e falou, Davi, seu inimigo morreu. Davi não se alegrou com aquela notícia. Qualquer um de nós teria se alegrado com aquela notícia. Pastor Itamar morreu, ele que me perdoa. Pastor Itamar morreu, opa! Agora é minha hora. Davi, quando recebe a notícia que Saul e Jonatas haviam morrido, depois se tiver, o tempo já não nos permite mais, mas se você tiver tempo, você volta aqui no 2 Samuel, você vai ver que Davi faz um cântico lindo para Saul e para Jonatas, o seu inimigo. Davi canta quando ele morre e diz assim, morreu a beleza de Israel. Os seus pés eram velozes como da corça. Davi canta quando o seu inimigo morre. Esse é o coração, segundo o coração de Deus. E no fim da sua vida, Davi tinha tudo para ser amargo. Davi tinha tudo para ser um homem de lembrar só das vicissitudes, só das dificuldades, só do desprezo. Mas Davi preferiu adorar a Deus no final da sua vida. Ele diz, eu fui inculpável. Ele diz, Deus fez uma aliança comigo, uma aliança bem definida, que nunca vai faltar um descendente no meu trono. Ele sabia que o Salvador ia sair da sua descendência. Então Davi, no final da sua vida, ele não lembra das amarguras e das dificuldades. Olha, querido, Deus não quer que você se lembre das suas amarguras. Deus não quer que eu fique preso ao passado. Tem gente que vive preso no passado, vive preso naquilo que as pessoas fizeram com ele. Mas a Bíblia diz, longe de vós toda raiz de amargura. Longe de você, meu irmão. Você precisa adorar a Deus, abrir a sua boca e exaltar o nome do Senhor pela obra que Ele já fez na sua vida. Você precisa esquecer, se alguém fez alguma coisa com você, a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Não é você que vai te vingar, não. É Deus. E quando vier a vingança também, você não precisa se alegrar, mas você vai orar pelo cara pedindo misericórdia.
Então, o que eu aprendo essa manhã, e que espero que alguma coisa tenha ficado no seu coração plantado pelo Espírito de Deus, é que eu preciso ser um homem, uma pessoa segundo o coração de Deus, que anda conforme a vontade de Deus e ter as atitudes que Davi teve. E é por isso que lá no Evangelho, quando Jesus começa a andar e aquele cego vê Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus era da descendência de Davi, era a promessa de Deus. Então, meu irmão, a promessa de Deus, aquilo que Deus falou a meu respeito, aquilo que Deus falou a seu respeito, vai se cumprir. Amém? Levante a sua mão, feche seus olhos.